Vamos lá, vou sentar aqui do lado das meninas para a gente começar, porque o tema é interessante, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu queria iniciar, né, com a nossa endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soga. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Puxando a questão do que o nosso corpo pede quando a gente está com um estresse elevado, quando a gente está com uma ansiedade. Por que tanto doce? Eu mesma, que não sou do doce, falei, puxa, tive que me render porque a vontade chegou. Então, acho que é muito importante, ainda mais nesse momento, né? Acho que depois da nossa pauta você falou aí um pouquinho da questão da fé, que também complementa o momento que a gente está vivenciando e que grande parte das pessoas hoje que estão em isolamento em suas casas, ou independente de estar em isolamento ou não, tá, Carol? A ansiedade, ela está acometendo a nossa sociedade nesse momento. Seja porque é um momento de incerteza do que vai acontecer, de angústia, de algumas preocupações, de isolamento. E quando a gente, né, tem esses gatilhos para gerar ansiedade, ou quando eu estava acostumada muitas vezes a fazer uma caminhada ao ar livre, a ir no shopping, ir ao cinema, e eu também não posso mais ter prazer em outras atividades que eu fazia, é normal que o nosso sistema nervoso central diminua a produção de alguns neurotransmissores, como dopamina, como serotonina, que quando eu ia no cinema e gostava do filme, liberava dopamina lá e eu ficava feliz. Quando eu ia passear ao ar livre e via o sol, puxa, liberava serotonina e eu ficava feliz. Então, ou seja, todas essas nossas atividades, elas diminuíram a produção desses neurotransmissores e a gente precisa buscar algo para aumentar esses fatores. E a gente já tem um certo condicionamento que vem desde a infância, que a gente busca isso na comida. E os doces são um tipo de comida que liberam muito facilmente esses neurotransmissores no sistema nervoso central, principalmente a serotonina e a dopamina, tá bom? Então, vocês já entenderam por que a vontade do doce aumentou. Mas Renatinha Rea, que agora é nossa nutri maravilhosa, fazendo parte desse papo daqui a pouquinho na nossa culinária. Rê, queria que você contasse aí essa sua questão até da experiência, quando a gente está falando então da busca pelo doce, mas como a nossa pauta são doces do bem, como é que você pensa então, já claro, na nossa receita a gente vai executar, mas o que você acredita desses nutrientes, o que a gente pode colocar então, para que a gente tenha um doce para do melhorar então, para melhorar esses doces, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer doces que tenham menos açúcar, menos carboidrato, aumentar a quantidade de fibras para gerar mais saciedade e, se possível, né, tem uma das receitas que a gente vai fazer hoje, aumentar a quantidade de proteínas que também trabalham na saciedade. Então, a gente diminui a gordura e os carboidratos e tenta aumentar um pouquinho a proteína e as fibras para gerar saciedade. Isso é possível. E sabe o que é muito importante, Carol? Além de ele se tornar um doce mais saudável do ponto de vista de composição, então, ou seja, tem mais proteína, tem menos carboidrato, tem mais fibra através de frutas, então, ou seja, ele é funcional, ele é saudável. Mas a pessoa também tem que ter a percepção de que aquilo está dando um prazer. Então, a gente tem trabalhado muito isso com os pacientes, com as pessoas que procuram dicas porque estão ganhando peso em casa, que muitas vezes eu como esse doce que é muito saudável, mas eu não tive uma percepção de prazer. Então, eu continuo buscando outras coisas. Porque eu não tive aquela... Puxa, isso foi muito bom. Para mim, já bastou. Então, o que eu acho que é muito importante, além de a gente buscar trazer algo mais saudável, é a gente começar também a fazer um trabalho de percepção. Falar, nossa, esse doce... Que lindo, ele vai ser muito gostoso. Ou seja, realmente falar, olha, ele está me preenchendo, ele está me dando prazer. É um exercício, Carol. Uma mudança, acho que, de hábitos, né? Mudar o olhar para a comida e mudar o olhar para a vida, né? Assim, que a gente tem conversado muito. Mudar o olhar, por exemplo, além dos doces e além de procurar ter alguma atividade em casa, eu vejo que a Carol tem treinado em casa, eu tenho treinado também. Treinado e pulado igual a louca nessas lives. Treinado e pulado em casa. A gente procurar também é um momento que todo mundo está com certo tempo de parar e respirar, meditar um pouco, né? Sentar, respirar. Só o respirar fundo já dá uma acalmada e mudar, como a doutora falou, esse olhar para a nossa alimentação. Procurar, não tem que... Eu tenho conversado, tenho feito lives também, tenho conversado muito com as pessoas. Tudo bem se você quer, num momento do dia, ter um prazer, por exemplo, comer uma pessoa que gosta muito de uma massa, de uma taça de vinho, mas moderar as quantidades. O que está mais difícil agora também. Sim, mas moderar as quantidades, não querer ter prazer, assim, aquele prazer exacerbado no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, na ceia.
o corpo não dá conta. E muitas vezes isso acontece, Carol, essa necessidade de buscar prazer o tempo inteiro, né? Constante, porque ela não tem a percepção de que ela já teve um prazer. Quando a gente come o chocolate libera serotonina? Libera. Ele libera triptofano? Libera dopamina? Libera. Mas e quando eu vou no meio da noite, às vezes no momento do dia, como uma barra inteira? Puxa, o chocolate, ele não era tão saudável, liberava um monte de neurotransmissores, mas eu comi muito mais. De repente, se eu comer um quadradinho e eu conseguir perceber e falar, não, olha, isso foi muito bom, e fazer esse exercício, que nem a Rê falou, olha, eu posso me permitir uma refeição do dia ter mais prazer. Entendi. Mas ela tem que ser consciente. Sim. Ela tem que, no momento que eu estou seguindo a Carol fazer exercício na live dela, aquele exercício, eu, em casa, tenho que estar consciente de que aquele é meu momento de fazer o exercício, porque está sendo muito bom esses 30 minutos. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer um pouquinho mais um exercício de percepção de prazeres, uma vez de que todos esses prazeres externos foram tirados em um minuto. Olha, a partir de hoje a gente não tem mais nada. E agora, o que eu ponho no lugar? A doutora está falando justamente os princípios que a gente fala do mindfulness, tanto do mindfulness na atenção diária, a tudo que a gente faz, né, de estar presente naquele momento, quanto na alimentação, que a gente fala do mindful eating. O mindful eating é você estar ali com os seus 20 gramas de chocolate, os 20 gramas, mastigar 100 15, vezes. 20, e cortando pedacinho, e deixando dissolver na boca e fazer aquele prazer se estender. Até para a sinalização dos neurotransmissores, Isso. deixar o prazer ser estendido, comendo com calma. Não é pegar o chocolate lá na televisão, como a doutora falou, e comer a barra inteira. É devagarzinho. Percebe. E vocês sabem que, no fundo, isso tudo que a gente está comentando é o tal do ressignificar, que a gente já fez pauta aqui. Eu coloquei em rede social, para vocês forem pensar. Vamos lá para a mesa, que vai ficar mais clara essa questão do ressignificar. Quer ver? Eu vou pedir para vocês ficarem, então, cada uma numa ponta e eu vou ficar no meio, tá? Aí a gente mantém as distâncias recomendadas. Obrigada, meninas. Olha aqui, a gente tem alguns exemplos, os meninos vão mostrar. E aqui que eu queria chegar com a questão do ressignificar. Você olha para esse doce, você vê um pudim. Só que se vocês forem analisar e ver os ingredientes, ele não é um pudim. Mas ele parece um pudim e ele certamente tem gosto de pudim. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. A questão do ressignificar tudo, né? Então, se antes você fazia uma coisa de uma forma, você vai olhar para aquilo, né? Você virou a chavinha, você interpreta aquilo de outra. Que eu acho que com a comida Exatamente. Tá indo no mesmo caminho. E se a gente for olhar esses doces, né? Então, assim, existe uma questão do prazer gustatório, do nosso paladar, mas também do prazer visual, do prazer de você realizar em casa. Uma apresentação Uma bonita, apresentação, né? não é porque eu vou comer por exemplo, né? Então, isso aqui é um pudim diet. Então, ele vai com leite desnatado, ele vai com doce de leite diet. Então, o valor calórico dele é muito menor do que um pudim de leite convencional, tradicional. Então, até a maneira como eu vou colocar, como eu vou arrumar, o momento que eu estou fazendo, tudo isso é curtir o momento. Quando eu curto esse momento, ele se torna saudável não só fisicamente, mas mentalmente para mim. Entendi. Ele vai fazer com que eu tenha uma menor necessidade e, ao mesmo tempo, eu não vou me sentir cansada. Tem, assim, várias pessoas falando que estão tendo muito mais refluxo agora, Carol. Por quê? Porque estão comendo doce, aumenta o refluxo, tem ansiedade e aí se sentem mal em casa. E o momento não é de se sentir mal em casa, é de se sentir bem. Até para que a gente não tenha que sair de casa. Porque a imunidade já está prejudicada até pela preocupação e o estresse elevado que a gente tem, né? Muito. Então, se a gente derrubar ainda mais com ingredientes que a gente sabe que podem fazer mal, é claro que a situação vai ficar mais comprometida. Agora, eu queria que você contasse um pouco, Rê, dessa questão das trocas aqui, um pouquinho que a gente tem na mesa, ó. Sim, aqui de gorduras boas. Vamos mostrar as plaquinhas e aí a Rê vai contando pra gente. Eu acho interessante nesse momento a gente reduzir, né, usar, quando for usar uma ricota, um cream cheese, usar sempre light. Eu trouxe uma receita que a gente vai preparar usando um ingrediente que é muito, muito bom em termos nutricionais, que é o tofu. Tem super pouca quantidade de gordura, tem fibra, tem carboidrato, são carboidratos bons e tem ainda vem com proteínas. Então, vamos tentar mudar um pouquinho esse olhar. O creme de leite pode ser substituído por um creme de ricota. Né? Pode mesmo. Aqui, por exemplo, o chocolate em pó pode ser substituído por cacau. Né? O chocolate pode ser escuro, em vez de ser aquele chocolate ao leite, então chocolate amargo. A geleia de frutas feita com adoçante. Ai, que delícia.
Não, e muitas vezes, se a gente for pensar, Carol, é legal, vamos fazer a própria geleia com a fruta, mas às vezes a gente também está trabalhando em casa, a gente é mãe, a gente está fazendo algumas pessoas home office, algumas pessoas estão saindo para trabalhar com toda a proteção necessária. E além de tudo, cuidando de filho, fazendo homeschooling, exatamente, tem gente com jornadas se organizando. Bem então, complicadas. também trazer um pouco de praticidade. Então, muitas vezes, eu posso comprar uma geleia diet já pronta. Sim. Então, ou seja, puxa, vamos fazer com a própria fruta, até para a gente ter um momento com as crianças na cozinha. Mas caso não seja possível, ai, Pri, não consigo fazer isso nesse momento, mas eu quero comer um doce saudável. Legal. Então, por exemplo, isso aí é um cream cheese, é um cheesecake que é feito com ricota, que é 10 minutos a gente deixa pronto e compra a geleia já pronta diet, porque aí acrescenta e dá um gosto diferente. Acho interessante abrir o olhar até para esses produtos também que vão ajudar, e leitura de rótulos, né, Carol? Pois é, isso a gente não pode escapar. Tem que ler rótulos. Glaucia até falou pra gente lembrar que diferença de diet e light, né? Pra quem ainda não tinha essa percepção e não tem ideia, são coisas diferentes. Quer falar? Sim, o diet tem a quantidade de açúcar reduzido e o light de calorias. Tá. Então, sempre que você for olhar, eu acho até interessante, né, para quem conseguir ler, por exemplo, pegar um rótulo de uma geleia diet e uma geleia tradicional e ver as diferenças, aprender a comparar. Né, aprender o que tem de diferente. Aqui no Brasil a gente não tem abertura de açúcares muitas vezes, porque não é obrigatório. A gente tem só o carboidrato total, mas às vezes não tem os açúcares. Em gramas, né? Então, aquele carboidrato pode ser... E pensar, aquele carboidrato está vindo com fibra? Se tiver fibra, não já melhorou, né? Tá. Porque a gente olha a quantidade de carboidrato, a quantidade de fibra, se tem proteína, quanto tem de gordura, se tem muitos conservantes e aromatizantes artificiais. Que isso também é complicado. Também. Então, quanto menos ingredientes, geralmente, melhor vai ser o produto alimentício. O que eu já notei muitas vezes é que esses produtos, claro, que vão ter menos açúcar ou menos calorias no total, muitos deles têm sódio a mais, né? Sim. É um conservante. Sódio entra como um conservante. Como conservante, exato. Entendi. Então, acho que assim, tem 2 pontos. Não é tanto o diet quanto o light, eles são importantes. Então, a gente recomenda muito o diet, por causa da questão da menor quantidade de carboidrato, para pacientes que sejam diabéticos, né? Então, para que a gente não aumente, né, os valores de glicemia desses pacientes. E o light, ele vai trazer um benefício para toda a população. Então, o que a gente conseguir reduzir de calorias e manter o sabor, perfeito. E aí também, assim, tem um pouco mais de sódio. Então, eu vou pegar a geleia e vou pôr um pouquinho de geleia para dar um toque. Eu não preciso comer 3 colheronas de geleia, porque aí esse aporte, não só de sódio, como de valor calórico, ele vai ser maior. Então, é aprender o que, assim, puxa, olha, tem um pouquinho a mais de sódio? Tem. Por quê? Porque às vezes a geleia diet ali, ou a geleia que vai ter, que não foi feita na hora, não vai ser a mais saudável do que você mesmo fazer com a fruta. Tá. Mas, puxa, Pri, eu tô nessa situação. Legal, então eu vou pôr um pouquinho. Eu vou deixar isso render muito tempo para que justamente eu não aumente esse aporte de sódio ou de conservantes. Eu tenho que conseguir também, além dessas escolhas, ter os limites, que foi o que você falou, Sim, Carol. Sim, ressignificar, né, Carol? Então, e eu ia entrar... A Glaucia só pediu para a gente citar um pouquinho os ingredientes, então, do que legal. tem aqui, que é uma sugestão para o público. Claro que a gente vai fazer 2 receitas. Tá e bom. depois eu queria fechar com aquela questão também, gente, das expectativas. Um dos grandes problemas do ser humano é que o ser humano tem uma expectativa naquilo, numa situação, concorda? Então você vai comer um doce, a sua expectativa é que aquilo é a melhor coisa do mundo. Então, da mesma forma que você vai ressignificar e colocar com ingredientes que são menos calóricos ou que tem as trocas, naquele momento você também coloca todas as melhores expectativas da vida. Então, depois eu queria ouvir a análise de vocês sobre isso, porque a gente está falando de uma coisa muito séria, que eu acredito que a doutora que trabalha diretamente com essa questão metabólica em pacientes, esta pandemia vai trazer doenças novas, doenças aqui, das morbidades, né? E vai aumentar também a questão de obesidade, que também é um fator de risco para a própria pandemia. Então, assim, gente, é um negócio que a gente tem que pensar mesmo e virar uma discussão inteligente do quanto a gente tem que colocar de expectativas nas situações, porque a gente tem que, no final... é o sacrifício, está todo mundo no mesmo sacrifício. Então, guarda essa questão pra gente fechar da expectativa e vamos contar os ingredientes que vocês indicariam de cada um aqui para o público. Vou falar desse daqui, na verdade ele é um mousse de iogurte, então quando a gente fala em iogurte a gente está trocando por uma gordura boa também, então em vez de eu usar o creme de leite, que a gente também tem um pouquinho de whey, então ele aumenta o aporte proteico. Então ele tem a gelatina, ele tem o whey, ele tem o iogurte e frutas vermelhas. Tá. Então assim,
Sim, ele é mais saudável porque ele incorpora fruta e ao mesmo tempo coloca uma gordura boa. Esse daqui, exatamente, tá? O doce de leite, o pudim de leite a gente já tinha comentado. Sim. Que é com doce de leite diet, né? E é com leite ninho desnatado, tá. É com leite com doce de leite diet e leite condensado diet. Tá. Esse aqui provavelmente, acho que é cream cheese, né? Com Isso. o chocolate amargo e o cacau polvilhado e feito com adoçante. Tem uma bolachinha, olha, na base, Tá. embaixo e no meio. Que essa bolachinha é bem fininha. Então, uma quantidade Ela dá uma pequena quebradinha da bolacha. E esse cream cheese, ele vem com um gostinho de canela. Então, uma das coisas que a gente também orienta muito colocar, às vezes fica uma coisa um pouco sonsa, ai, tem o mesmo sabor. Não, coloque algo para marcar, tipo a canela, o cacau, um alecrim, porque isso enche de prazer e aí a gente tem a percepção de que foi bom, porque foi diferente. Tá. Foi diferente do que eu tô acostumada, tem um gosto diferente. Opa, eu prestei atenção naquilo. Então, colocar essas especiarias e aromas diferentes também é muito importante. O uso de especiarias também estimula a produção de neurotransmissores. Isso. Então, ajuda especiarias, ervas. As ervas têm uma concentração muito alta de óleos essenciais, né? Manjericão, hortelã, alecrim. Então, tudo isso também ajuda a estimular essa produção de neurotransmissores e essa sensação de prazer que a gente está buscando. Tá aí. Perguntinha do público já na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Gustavo. Um beijo. É verdade que algumas carências nutricionais podem aumentar a compulsão e a vontade de comer doce? Pergunta super inteligente, hein? Muito legal. É verdade? É verdade. Sim, na verdade, quando a gente tem aí alguma... Porque muitas vezes a gente não tá desnutrido, Carol. Mas a gente pode estar com algumas vitaminas ou com algumas deficiências nutricionais porque a nossa ingesta alimentar não está adequada. A nossa dieta não está equilibrada. Não está equilibrada. Então, o número de vitaminas, a questão de ferro, de vitamina C. E, na verdade, o nosso corpo entende que a gente não está bem nutrido, entre aspas. E aí, com isso... A baixa de cromo dá muita compulsão por doce. A baixa de... estão perguntando aqui a questão do adoçante para gestantes. Como é que é aí a opinião de vocês? Olha, adoçantes é uma pauta à parte, tá? É uma pauta então, enorme. assim, é uma pauta enorme. Porque quando a gente vai fazer uma recomendação, é lógico que para gestantes a gente vai preferir muito mais um adoçante natural, tipo um stevia, é meu exatamente, também. Do que na verdade a gente usar os adoçantes artificiais. Mas eu realmente gostaria assim, de deixar isso muito aberto, porque quando a gente vai ver sites de confiança, como por exemplo um site do FDA que vai descrever a relação de segurança dos adoçantes, a gente percebe que não existe contraindicação. A gente tem estudos, na verdade, mostrando uma certa segurança, mas eu acho que isso abre um tema tão polêmico pra gente falar aqui e tão aberto, amplo, né? Para gestantes, nesse momento a gente recomenda a utilização de adoçantes naturais tipo stevia, ponto. Mas mostrando que a gente às vezes não precisa ter tanto medo dos adoçantes para pessoas que não estejam gestantes, porque também existe uma certa aflição de alguma parcela da população do, será que isso não faz mal? Será que eu não vou ter eu utilizar isso? Tudo bem, eu ajudo a emagrecer, mas eu vou ter outros problemas no futuro? E quando a gente vai olhar estudos de segurança em relação a tumores, outros problemas relacionados ao adoçante, a gente percebe que eles têm uma segurança muito boa, mas eu acho que isso na verdade é mas se aumenta mais ainda a vontade de comer doce depois, então é uma pauta à parte. E tem a questão da quantidade, você também não acha, Rê? Isso eu ia falar. Um dia você a questão da quantidade, a questão de colocar o adoçante no café, no chá, no docinho, aí num outro docinho. Então tem gente que come 4, 5, 6 vezes por dia adoçante. Então tentar diminuir, minimizar o uso de adoçantes, assim como a gente fala para minimizar o uso de açúcar, para ressignificar o paladar. Exato, Rê. Glaucia perguntou do chocolate amargo. Se é esse, então, que vocês recomendam e qual a quantidade para ficar ali num... 20 gramas, né, doutora? 20 gramas de chocolate. Isso que a Rê falou é 70%. lindo, porque assim, a questão não é nem só a quantidade do adoçante. Eu nem sei se comer 5 vezes o adoçante por dia vai fazer mal do ponto de vista físico. Mas comer 5 vezes doce por dia faz mal mentalmente pra gente. Eu acho que é exatamente isso. Perfeito. Trocar os hábitos, tá aí. Trocar os hábitos do nosso paladar. Perfeito. Então a nossa endocrinologista, doutora Ana Priscila Sógia, vai ficar respondendo as perguntinhas ao vivo, enquanto nossa nutricionista e chefe Renatinha Rea, aqui na cozinha, preparando já o primeiro é um doce de abóbora. Vamos ver que eu tô de luvinhas e eu não vou falar em cima da comida, tá, gente? Eu tô ficando pra trás. Obrigada, Renata, ela é bonitinha. A gente, claro, né, todo mundo aí tomando seu cuidado. É assim que a gente deve seguir. Todo mundo com a sua responsabilidade, certo? Vamos lá, na tela então, os ingredientes para o nosso doce de abóbora e gengibre.
A gente vai usar 500 gramas de abóbora em cubos, 3 paus de canela, uma colher de chá de cravo em flor, uma colher de chá de gengibre em pó e, como falamos aí anteriormente, o adoçante que você sugeriu é estévia, então estévia a gosto. Então, agora eu vou começar colocando a abóbora na panela. Tá? Se quiser eu aumento pra você, tá? O que você fez? Você só deixou, Só tá picada. Tá, só tá picada. Essa é a abóbora. Essa abóbora é a abóbora pescoço ou seca. Tá. Ela tem, gente, é 24 calorias em 100 gramas. Ela tem muita água, né? É muita água e tem fibra. Então ela é super legal, super bacana para usar, para fazer sopa, para tudo. Ela tem metade das calorias da abóbora japonesa. É, né? Tem menos amido. Vou colocar agora, vou cobrir com água, tá? Tá. Vou aumentar um pouquinho, Rê. Aí. Aqui a gente tem uma quantidade de 500 gramas. Nossa, vai ter muito doce, hein? Rende bem. Ele dá uma reduzida, mas rende bem. Tá. Aí, ó. Tudo bem, meninos? Agora eu vou colocar as especiarias, vou deixar e depois no final a gente coloca o cravo, a canela, o gengibre, tá? E não vai dar tempo de ficar pronto aquele, demora 1 hora, mas só para vocês verem como é o processo e verem o resultado depois que eu vou mostrar. Mas tá o ponto aqui, na verdade, é deixar reduzir bem. Sim. E não vai precisar bater? Nada, massa com o próprio garfo na panela. Eu pensei que batia. Não, massa com garfo na panela, porque ela fica bem cozidinha. Tá. E o adoçante eu gosto de colocar no final do cozimento, tipo 5, 10 minutos do final, para ele não perder o poder de adoçar, né, com o fogo, com o calor. Ah, legal. Tá? Porque alguns adoçantes, isso é legal falar, alguns adoçantes, forno e fogão, vocês prestem atenção que eles têm adicionado, às vezes, maltodextrina, que é uma forma de açúcar. Pois é. Então, eu prefiro usar o saquinho mesmo dos adoçantes, né? O que vem, você olha lá atrás, ele geralmente tem, precisa prestar atenção, ele tem lactose, é o recipiente dele, como de muitos remédios, né? Então, presta atenção quem tem intolerância à lactose. Mas esse adoçante que eu estou usando, por exemplo, ele tem estévia, é uma mistura de estévia e eritritol. Tá? Ele tem um pouquinho de cada um, de estévia e de eritritol. Queria ouvir então a opinião da doutora entre assim, a gente está falando do estévia, até enquanto dá o tempo aqui. O xilitol é bacana, o eritritol, eles entram também nessa questão de adoçantes mais naturais? Mais naturais, tá? E que a gente pode utilizar para fazer esses doces nesse período. Tá. Então, eu acho que é muito importante. Assim, também existe uma questão, Carol, de paladar, né? Então, muitas vezes a gente indica o estévia, indica um adoçante mais saudável, tipo, por exemplo, o xilitol, mas a pessoa não se adapta. Então, ela fala, olha, puxa, doutora, eu tentei fazer todo um reaprendizado e tal, e aí eu perco o prazer de comer e acaba que eu não como e o que eu fiz fica de lado. Então, eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites, tentar sempre se acostumar com coisas mais saudáveis. Então, eu vou tentar sim o estévia, eu vou dar um passo, eu vou dar um voto de confiança para essa minha mudança. Vou tentar pôr um xilitol, e se mesmo durante todo esse processo eu não conseguir me adaptar, aí, ok, eu utilizo um outro que de repente não está entre os primeiros adoçantes de recomendação do ponto de vista nutricional e médico. Então, eu acho que a gente tem que ir se conhecendo e dando a chance de se conhecer. Porque às vezes a gente fala, olha, não gosto de adoçante, eu não vou nem tentar. Mas, puxa, já tentou um diferente, né? Claro, para ver se você gosta ou não. Não, e a gente já fala da questão da expectativa. Olha o que aconteceu recentemente. Uma amiga minha me pediu uma dica de ovo de Páscoa sem açúcar, saudável e tal. Eu, não, maravilhoso, você vai amar. E não. Aí ela comprou, aí ela falou pra mim, ai, Carol, eu achei que era, tipo, espetacular. Eu falei, não, é que você não tá acostumada com algo que não tem osso. Pra mim é espetacular. Então, gente, por isso que já a gente vai discutir a questão da expectativa, que fica parecendo que às vezes a gente dá uma dica ou um conselho que a gente não tá falando a verdade. Então, não é isso. O açúcar gera uma certa dependência, né? Então, até a pessoa conseguir tirar o açúcar e se adaptar às outras coisas pode levar tempo, mas não desistam. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, não desistam. Perguntinha do público na tela, quem já escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Fábio, um beijo pra você. Beijo, Fábio. Aí, você conhece? Olha lá.
O que poderia falar sobre dieta, então, para diabéticos? Doutora, e aí? Esse é o seu dia a dia, né? Então, eu acho que tem 2 pontos muito importantes, né, para conversar com as pessoas que têm diabetes, que estão nesse momento em casa. Então, a maior parte, elas estão em isolamento porque são um grupo de risco. Elas diminuíram a sua atividade física tradicional e, ao mesmo tempo, a sua atividade física do cotidiano, ir até a padaria e tal. Então, diminuição do gasto energético. Isso já aumenta a glicemia por si só. E a questão da alimentação por estar dentro de casa. Então, eu estou mais ansioso, eu estou buscando mais doce, eu estou buscando mais carboidrato. Então, é um momento em que existe uma alta probabilidade dos valores de glicemia desses pacientes diabéticos estar mais alto do que o comum. Então, o que a gente recomenda para esses pacientes? Então, primeiro, tentar manter essa atividade física dentro de casa e, em relação à alimentação, também manter um controle alimentar e a esse público, sim, de maneira mais até do que as outras pessoas, colocar os doces saudáveis. Porque muitas vezes eles vão ter vontade de comer e a gente trocar por adoçantes, colocar muito mais fibra, muito mais fruta, muito mais proteína. Então a gente sabe que a proteína no paciente diabético diminui a glicemia porque ela diminui a velocidade de absorção do carboidrato. Então eu enriquecer esse doce com fibra e proteína vai fazer com que o índice glicêmico fique menor e não faça um pico de glicemia. Então a gente realmente recomenda, né, isso, evitar, lógico, dentro do possível o carboidrato e tentar simular uma rotina de alimentação e ter um médico que acompanhe. Por quê? Um médico telemedicina, tem vários locais que estão fazendo esse atendimento nesse momento, porque se perceber que os valores estão mais altos, às vezes a gente tem que, inclusive, adequar a medicação. Porque mudou muito a rotina dessas pessoas. Então, às vezes eu vou ter que aumentar um pouco a dose. Lógico, estou conseguindo fazer exercício em casa, estou conseguindo organizar minha alimentação, lindo. Maravilhoso. Mas, sim. Às vezes, pode ser que a gente tenha que fazer um pequeno ajuste. E nós também estamos, nosso conselho liberou atendimento online até 31 de agosto. Então, nós nutricionistas também estamos atendendo online para fazer ajuste de dieta. Eu falei que não é momento de radicalizar nada, mas por que não momento de tentar melhorar a questão da imunidade, melhorar escolhas alimentares, hábitos, né? As pessoas estão em casa, elas têm esse tempo, essa oportunidade. E a comida está chegando, então graças a Deus, assim, a gente sabe já que não tem que fazer estoque de nada, porque a gente está conseguindo normal e comida de verdade, né? Exato. Porque a gente, e nesse momento é o que a gente tem e o ideal, e até para gastar menos, né? Que essa parte é o que a gente sempre diz, a feira, que é o que custa menos. Então, antes de pensar talvez no produto diet ou no light, exato, que é um produto, né, a gente tem que pensar no alimento. Nos hortifrutis. Vamos lá. Vamos fazer outra receitinha? Essa vai ficar rolando aqui. Vocês estão sentindo, meninos? Os meninos falaram que o estúdio tá com cheiro de quentão. Então, aí ó, pronto, já ressignificou. Ó, e olha só, essas especiarias que a gente usou aqui, o cravo, a canela, o gengibre, fazem um chá maravilhoso que pode ser usado também nos intervalos, quando tiver vontade de, às vezes, tô com vontade, começou da vontade de doce, às vezes o próprio chá com as especiarias já é suficiente. Que legal, hein? Então você usar no seu lanche, você vai tomar um lanche, em vez de você comer doce, você pode comer alguma coisa salgada e tomar um chá. Não, e tá fantástico, tá uma delícia. E o próprio cheiro, então acho que isso também é muito legal falar para as pessoas, porque assim, a gente está muito acostumado a sentir prazer oral, mas o cheiro, ele enche a gente olfativo de prazer também. Então quando a gente faz isso em casa, eu já estou tendo prazer antes de comer. Então aquela necessidade de comer várias coisas ao longo do dia vai diminuindo porque eu já estou sentindo prazer. Lógico que eu tenho que estar consciente com a percepção desse cheiro. E às vezes até uma dica que a gente fala, quem gosta desse cheiro, que eu adoro esse cheiro, eu sou suspeita. Mas às vezes tá numa ansiedade no meio do dia, eu quero comer alguma coisa, pega isso e cheira, sente o cheiro gostoso, porque isso também traz aí uma memória de prazer que diminui essa necessidade. Os meninos já enxergam, já sentiram quentão. Ninguém vai comer nada de errado hoje. Vamos colocar na tela as propriedades então desse doce de abóbora, olha lá. A gente separou aí para vocês, vai render então 5 porções, são 30 calorias, né, o valor nutricional do doce, 6,9 gramas de carboidrato, 0,8 gramas de proteína, 0,2 gramas de gordura e 2,5 gramas de fibras. Sensacional, dá para botar no potinho, igual tá ali na foto. Guarda por quanto tempo, Rê? Olha, como tem, as especiarias ajudam a conservar, o adoçante também, eu acho que dura uma semana, 10 dias, né? Sim, dura. Aí. Muito bom. Vamos para os ingredientes, então, da próxima receita. A próxima receitinha. Olha isso, na tela. Então, a próxima receita tem uma das minhas paixões, Carol, que é o tofu. Olha, então a gente vai fazer mousse de amora
com tofu. Meia xícara de chá de amora e depois, claro, a gente pode ver outras frutas vermelhas, tá? 150 gramas de tofu, suco de 1 limão, raspinhas de meio limão, meia xícara de chá de biomassa de banana verde cremosa e adoçante a gosto. Olha que delícia. Maravilhoso. Renatinha, que outras frutas, então, vermelhinhas a gente pode usar para quem não encontrar a amora? Pode usar morangos e também pode usar outras frutas. Manga, banana. Banana não fica com a cor tão linda, né? Mas pode usar uma salada de frutas, por que não? Tá. Misturar um pouquinho de manga, um pouco de kiwi, amora, mamão. Fruta que você tiver em casa, mamão. É um creme, é uma base que a gente está usando a amora, mas pode ser feita com outras frutas também. Combinado. O doce de abóbora, conforme for secando a água, pode ir colocando mais água, tá? Até ele atingir o ponto que tá aqui, que eu vou mostrar aqui, olha. Até atingir esse ponto, a gente vai colocando água. Tá bom. Já perguntinhas do público. Cláudia disse que está bombando de perguntas. Já colocamos. Olha lá. Olha como ele vai secando. Vai ficar bem geleia mesmo, assim, Fica. né? Olha lá, fica bem no ponto de geleia. Vamos fazer agora nossa mousse. Gente, eu sempre falo, liquidificador, essa é uma dica boa. Começar sempre com os líquidos embaixo, tá? Senão, quando é processador, não tem problema a ordem dos ingredientes, mas o liquidificador, sempre começar com, olha, vou começar com limão, suco do limão. A minha biomassa é outra paixão da minha vida. Tá bem fininha, bem diluída, tá? Podemos comprar pronta nesse momento para quem não quiser fazer, Sim, né? Sim, pode comprar pronta. E é como você deixa ela diluída? Você pode? Eu acho que eu nunca perguntei se pode no micro-ondas. Tem que ser banho-maria, Rê? Carol, o que eu faço? Quando eu deixo ela... Porque quando ela congela, ela perde a cremosidade. Então, eu sempre levo ela para o liquidificador com água quente e derreto. Não precisa nada, só bater no liquidificador. Tá bom. Não precisa ficar na panela. Água bem quente no liquidificador. Bate ela e volta para a geladeira para uso. Tá. E ela dura uma semana também, 10 dias na geladeira. Show. Tá? Vocês prestem atenção na biomassa, se tiver algum pontinho muito escuro ou como ela é bem natural, às vezes tem um pouco de fungo. Então, olhando você já vai saber se ela tá boa. Tá. Agora eu vou colocar as amoras. Que delícia, hein? O tofu, gente, tofu, pensem nele como ele é uma base neutra. Por isso que tem gente que fala, eu não gosto de tofu, porque realmente tofu não tem sabor. Né? Você tem que usar outras coisas para saborizar o tofu. Então você pode usar no salgado, cúrcuma, ervas, fazer o tofu mexido, amassado, como café da manhã. Ai, fica tão gostoso. Fica uma delícia. Nossa. Na receita aqui, poderia também fazer, Carol, com especiarias e baunilha. Tá. Então o tofu tem que ser trabalhado. Então não deixa ele de lado, não fale assim, eu detesto o tofu sem experimentar fazer de uma forma mais legal. Esse é o silk. É o bem molinho. Bem macio. molinho, porque Esse a gente tem algumas apresentações no mercado, né? Mas Tem até o vai defumado, funcionar. né? Que é Tem. salgadinho, que é uma delícia. Qualquer tipo de tofu firme ou macio, nesta receita vai funcionar. Legal. Tá? E se precisar, pode colocar um pouco de água para bater. Vamos ver, eu espero que não precise, que ele fica mais cremoso. Limãozinho, olha lá, as Já raspinhas. pus o suco, é a raspa, e agora o adoçante, que é essa mistura de stevia com o eritritol. Antes de bater, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Joyce, um beijo. O kefir na textura de iogurte ou ricota seria um substituto do creme de leite para as receitas? Sim, o kefir pode ser usado nas receitas como substituto do creme de leite, como substituto do... Ela falou ou creme de ricota, também pode ser usado. Por exemplo, numa receita de estrogonofe, você pode usar o kefir ou o creme de ricota com o molho de tomate, a mostarda, no lugar do creme de leite. Ele fica muito gostoso. Legal. Vou bater, tá, gente? Sobe o som, Galdinho. Olha que linda que fica. A cor fica maravilhosa. E essa cor maravilhosa são antioxidantes presentes na fruta e que ajudam a melhorar a imunidade, que todo mundo está em busca. Gente, é importante falar, tá? Quando a gente fala de imunidade, a gente não está falando que isso vai curar
o coronavírus, o Covid, né? A Covid não é para curar, mas é para deixar o seu sistema imune forte para tudo na vida, não só para isso. E uma imunidade saudável se constrói ao longo do tempo, não do dia para a noite. E o outono, não é, doutora? É uma estação que a gente tem mais coisas já naturalmente. Sim. Passar por esse momento, né? Para eu conseguir ter a disposição de fazer exercício em casa, né? Para eu conseguir dormir melhor, para a imunidade estar boa, independente do outono ou não, uma alimentação saudável é a base. É a base. Tá aí. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Vânia, um beijo. Quero emagrecer um pouco, posso usar o xilitol? Então, aí falando das adaptações e das trocas. O xilitol tem 40% menos de calorias do que o açúcar, é isso? 40% do valor calórico do açúcar. Não, e pode utilizar o xilitol. Eu acho que a gente conversou sobre adoçante, responde já nessa pergunta, sobre os diversos tipos que a gente tem no mercado e se o xilitol for um gosto prazeroso para você, com certeza pode utilizar sim como calorias inteligentes, que a gente fala, né? Como troca calórica, deixar essas calorias para outros ingredientes e não a questão do açúcar. Doutora, aproveitando que a gente está falando dessa questão do doce, me veio na cabeça uma pergunta também, ainda envolvendo um pouco do adoçante, dessas trocas. Eles também podem aumentar a insulina, então subir a glicemia, ainda que a gente coloque adoçante? Então, acho que são 2 pontos, depende do adoçante. Então, existem adoçantes em que a gente não aumenta a glicemia, porque na verdade ele simula ele se liga nas papilas gustatórias, ele dá a impressão e a sensação de ser doce, mas não contém carboidrato. Tá. Então, esse daí ele não aumenta a glicemia. Entretanto, outros, né, alguns mais naturais, eles podem aumentar um pouco a glicemia justamente porque ele tem um pouco de carboidrato. Tá. Mas eu acho que o mais importante do que isso é que ninguém come o adoçante sozinho. Ele come o adoçante em um todo, num doce, em algo. E aí, na verdade, os outros ingredientes, como o carboidrato, podem aumentar o valor da glicemia. Entendi. Então, ou seja, a gente conseguir colocar num doce. O que é o doce do bem, Carol, pra gente resumir aqui, né? Então, é o doce em que eu vou diminuir o valor calórico, eu consigo diminuir a quantidade de carboidrato, eu consigo acrescentar proteína, porque dá mais saciedade, melhora o índice glicêmico, e trocar por uma gordura boa. Tá. Então, acho que são esses pontos que eu acho que a gente precisa levar em consideração, porque aí melhora a questão da glicemia. Perfeito. Eu vou sentando então, Rê, enquanto você vai servindo a doutora, a gente vai respondendo mais perguntinhas enquanto a gente saboreia essas delícias. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Thaís, um beijo. É verdade que o açúcar diminui a nossa imunidade? Então, Carol, o que eu acho que é importante, né? Olha, eu comi um docinho na semana, isso vai diminuir minha imunidade? Não. Mas quando a gente tem uma quantidade grande de açúcar, ou seja, que eu estou ganhando peso, eu estou aumentando resistência insulínica, eu estou aumentando inflamação, aí eu realmente posso atrapalhar minha imunidade, tá? Porque por vários motivos, tanto pelo processo inflamatório que essa resistência insulínica está causando, como porque também atrapalha a qualidade do meu sono. E aí, quando eu mudo aquele meu ciclo vigília-sono, também diminui a imunidade. Então, eu tenho vários fatores que podem levar, não a uma pequena quantidade de açúcar, mas a uma grande quantidade de açúcar, piorar a imunidade, tá? Então, porque ele mexe, na verdade, com o nosso corpo como um todo. Desde a questão inflamatória, da questão do sono, da questão de massa muscular, piorando a nossa imunidade. Às vezes não é um errinho, né? Uma bobeada que a gente dá, mas é a soma de algumas. Tá bom. Mais perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada. Baras Café, beijo. E quem tem reação negativa ao adoçante, qual a sugestão? A mim, por exemplo, ataca o fígado. Não adoçar. Não adoçar. Usar um pouquinho de açúcar de coco, que tem um índice glicêmico menor, e não adoçar tudo, né? Tentar evitar. Mas o açúcar de coco pode ser um substituto com menor índice glicêmico e que pode fazer essa função que o adoçante faria. E acostumando o que foi que a Rê falou, né? Na verdade, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai mudar o nosso paladar. A gente vai diminuindo aos poucos. Então, eu diminuí um pouquinho, na outra semana eu ponho um pouco menos, até começar a me acostumar com algo que tenha um sabor não tão doce, que é a expectativa, né? Então, ou seja, eu vou criando, na verdade, novos prazeres, novos hábitos. E, ao mesmo tempo, pode colocar o stevia, não sei se também não for, né, gostoso, a gente vai diminuindo, colocando alguma coisa, assim, dentro do mais natural. Nossa, né? Você arrasou. Agora eu vou experimentar o de abóbora. Vamos lá. Eu tenho mais uma perguntinha pra colocar. O limão também ajuda a deixar o sabor do tofu mais gostoso, tá?
Nossa, ainda com os pedacinhos assim, fica crocantinho. Os sementinhas da amora. Da amora, delícia. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Mônica, um beijo. O açúcar das frutas é mais saudável e por isso pode ser consumido à vontade, principalmente à noite? Que perguntaça, Mônica, tínhamos que fechar com você. Arrasou. O açúcar das frutas é saudável desde que ele vem sempre acompanhado, se a gente pensar. Eu falo que a fruta é um pacotinho, né? Ela tem carboidrato, mas ela tem fibras e tem os açúcares, tem a frutose. Ele é melhor, sim, do que um açúcar isolado. Mas a questão da quantidade à vontade, nem água à vontade a gente deve tomar. Até a água tem limite do quanto o nosso corpo tolera. Então fica aí essa reflexão de uma porção de fruta já é suficiente. Pode sim, eu não concordo com essa teoria de que não pode se consumir carboidrato à noite. Acho que depende muito da distribuição de carboidratos do dia. E se você se sente bem à noite, o carboidrato ajuda, né, a produzir alguns neurotransmissores, pode ajudar a relaxar, a ter um sono melhor, desde que ele seja um carboidrato que vem assim, como a fruta, acompanhado de fibras e outras vitaminas, minerais, antioxidantes. O pacotinho da fruta, que nem a Rê falou, é lindo, é exatamente isso. Então tem um pouco de fibra, então ele vai diminuir a velocidade de absorção desse carboidrato, mas lembrando que é frutose, é açúcar. Então a questão dos limites, porque realmente pode levar a ganho de peso, piorar a glicemia. Então nada como a gente ter um equilíbrio. É isso. Meninas, eu tenho que ensinar. O negócio, esse treco de abóbora aqui, que é isso? É demais. Que gente, vou fazer na minha casa hoje. São as especiarias. Tem que carregar um pouquinho na especiaria. Exagera no cravo, na canela, no gengibre. Nossa, guarda. Duvido que esse doce de abóbora de 30 calorias não mate a vontade de qualquer pessoa de comer doce. Impossível. Nossa, ficou... E muito mais gostoso que qualquer chocolatinho que vem pronto. Uma delícia! Menino, vocês querem, né? Depois que eles sentiram aí o cheirinho até do quentão, eles vão se alimentar. Eu preciso fechar, mas como eu propus aquela discussão rápida, que eu não tenho mais nenhum minuto, da questão das expectativas. Vocês também concordam que a gente também, claro, estamos passando por tudo isso, porque a gente tem que tirar muitas lições, a gente tem que evoluir, a gente tem que amadurecer e crescer. E eu consigo enxergar que uma delas é essa questão das expectativas, porque o tempo todo o ser humano quer prazer. Puxa vida, aí fica difícil. Então, assim, fechando, doutora, minhas maravilhosas convidadas inteligentíssimas, só para fechar assim, sua análise pontuadinha. Lindo isso, Carol. Na verdade, quanto mais a gente gera expectativa, maior a nossa frustração, né? Então, a gente começar a aprender a lidar com o quanto que eu tenho de necessidade, o quanto eu preciso de prazer, conseguir ver o prazer nas coisas mais simples, aceitar a resiliência, né? De falar assim, olha, não vai ter prazer, não vai ser fácil. E tá tudo bem, eu vou em frente, né? Eu vou conseguir. Então, eu vou conseguir de uma maneira diferente, ponto. Mas vou conseguir. Então, a resiliência, eu acho que é a palavra do momento agora, porque a gente está vivendo isso e a gente não vai ser como a gente quer. É isso. Mas vai ser. Eu acho que aquela frase, né, tem um conto que fala, tudo passa, alegria passa, tristeza passa, tudo vai passar, porque nossa vida é feita de momentos. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para dentro, nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, e pensar, né, que não dá para ser feliz e o tempo inteiro, não dá para ser aquela coisa cor-de-rosa o tempo inteiro. É isso aí. Meninas, muito obrigada. É claro que vocês vão voltar. Eu tenho que agradecer que estourei tudo que podia e que não podia. Vai lá no Instagram da doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista, @Actalive, tá? É o da clínica, @Actalive. Vou deixar um telefone de contato para vocês de WhatsApp, 944850095. 944850095 e da nossa queridíssima nutricionista e chefe Renata Rea. Vai lá no Insta, @Renata Lifestyle 1. Renata Rea Lifestyle 1. Isso. Quem quiser entrar Renata em contato para consulta online, para perguntas, eu tento responder todas. Pode ser via Instagram, tá bom? renatarea.com.br. Obrigada, meninas. Adorei. Arrasaram. Bom demais.